Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Adriana Cabral e vocês estão prontos para subirem mais um degrau no conhecimento musical? Então vamos lá? Nesta aula, dando continuidade ao MSA, o conteúdo desta aula será o item 2.4, fórmula de compasso em 4. O que será isso, hein? Fórmula de compasso. Em algum momento dos vídeos anteriores eu falei sobre fórmula de compasso, mas é lógico que em forma de spoiler, né? Só para adiantar. Porém, eu não expliquei nada. Então, vamos lá explicar o conteúdo que estão nas páginas 21 e 22 do MSA. Então, eu vou ler as definições, depois eu vou esmiuçar esse conteúdo, certo? A fórmula de compasso define a quantidade de tempos dentro de um compasso, bem como a figura musical que representa cada tempo. Neste método, serão utilizadas apenas as fórmulas de compasso que estão no inário. Então, quer dizer que fora do inário a gente pode encontrar outras fórmulas que não serão abrangidas aqui, certo? A quantidade de tempos ou pulsos é representada pelo número superior e a figura musical que equivale a um tempo ou pulso é representada pelo número inferior. Assim, a fórmula de compasso 4 por 4, que é um 4 em cima e um 4 embaixo, determina que o compasso terá 4 tempos e que a semínima, a figura de número 4, olha lá, vide tabela da página 17. Isso aqui, ó, gente, ó, essa tabela aqui representa cada tempo ou movimento. Então, vamos detalhar todo esse texto aqui. Mas antes, eu quero deixar bem frisado que os compassos são divididos em dois tipos ou categorias, os compassos simples e compassos compostos. Então, futuramente, nós falaremos dos compassos compostos, mas hoje o assunto será o compasso simples. Então, entendendo o compasso simples. Porque se a definição, o entendimento do compasso simples estiver bem registrada, depois para entender o compasso composto vai ficar mais simples, certo? Por isso é compasso simples, tá? Trocadilho. Vamos lá, uma definição. Nos compassos simples, um tempo é preenchido por uma figura simples de divisão binária. Significa que eu posso encher um tempo com uma única figura. Então, eu posso contar 1, 2, 3, 4, se ela for uma figura inteira, ou 1E, 2E, 3E, 4E, se ela tiver subdivisões, e eu posso também fazer mais subdivisões. 1E, 2E. Posso fazendo subdivisões para atender. Porém, uma figura única que encha um tempo, ela é uma figura simples, não tem ponto. Então, nós temos aqui as figuras que eu já apresentei em aulas anteriores. Então, ó, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa e semifusa. Cada qual com o seu número e cada qual com sua pausa respectiva. Quer dizer, a pausa tem a mesma duração da figura de referência, certo? Compassos quaternários, então aqueles que têm 4 tempos. Aqui é a tabelinha resumida da página 17. Então, nós vamos dizer que o compasso quaternário tem 4 tempos. Então, eu tenho 4 janelinhas aqui. 1, 2, 3, 4. Mas como eu vou saber com o que eu vou preencher essas janelinhas? Vamos lembrar da história da casinha? Cada quarto, com o que eu vou preencher cada quarto? Com quantas figuras eu vou colocar aqui dentro para eu poder preencher? O que vai me orientar a fazer esse preenchimento é a fórmula de compasso, que é o assunto desta aula hoje. Então, vamos entender o que é, como é formada, como que a gente entende, o que significa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui nesse momento, eu vou mostrar para vocês como a fórmula de compasso é apresentada na partitura. Então, nós temos o pentagrama. No começo de todo o pentagrama, nós temos a clave, porque eu preciso saber quais as notas que vão encher ali. Logo após a clave do primeiro pentagrama, do começo da música, aparecerá a fórmula de compasso, que é composta por 2 números, um em cima e um embaixo, onde cada número tem um significado. Mas espera um pouquinho só, uma coisa de cada vez. Então, a fórmula de compasso vai aparecer assim. Lá no primeiro compasso, depois da clave, vão ter os números que farão a representação da fórmula de compasso. A fórmula de compasso aparece em algum outro momento durante a partitura? Somente se ela mudar. Caso contrário,
Se ela começar numa fórmula 4x4, porque ela vai estar lá só no começo, até o final daquela composição ela vai ter a mesma fórmula. Então, o mesmo ritmo, a mesma divisão de valores. Quando eu tenho mais que um pentagrama, mais que uma voz acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, clave de Sol e clave de Fá, como são os hinos no nosso cenário, a fórmula de compasso tem que estar nas duas, nos dois pentagramas do sistema, ou três no caso, do inário de cordas e de órgão, lá no primeiro compasso, né, onde começa a partitura, tem que ter a fórmula de compasso lá em todos os pentagramas que formam o sistema, certo? Para quê? Olha lá, a chavinha prendendo o sistema, significa que isso está acontecendo simultaneamente. Então, para que a informação já seja dada no começo. É como se fosse uma receita. Antes de começar a fazer alguma coisa, eu preciso ler a receita. Então, ela que vai me direcionar. Ou se não, um outro exemplo, a placa de trânsito. Ela tem que estar antes de acontecer alguma coisa, antes de um obstáculo, antes da mudança da velocidade, a placa vem antes. Então, aqui está vindo antes de começar a música, certo? Vamos lá. Então, nós temos um número superior e um número inferior. O número superior, nesse caso aqui, que é o número 4, ele que está indicando que esse é um compasso quaternário, que tem 4 tempos. O número de baixo eu já explico o que é, por isso que eu coloquei um X aí. Então, é este número que nos dá referência, que é um compasso de 4 tempos. Valores das figuras. Então, eu falei que a fórmula de compasso vai definir quanto vale cada figura. Mas antes disso, ó, eu vou dizer o quê? As figuras não têm um valor fixo. Ou seja, o que determina o valor da figura é a fórmula de compasso. Então, nós temos muitas das vezes um entendimento de que determinada figura sempre vale um tempo, que outra figura sempre vale 2 tempos, a outra sempre meio tempo. Elas não têm valor fixo. O que vai determinar é a fórmula de compasso. Então, a mesma figura, em composições diferentes, o desenho da figura é o mesmo, mas em uma composição ela vale um tempo, na outra composição ela vale meio tempo e em outra composição ela pode valer 2 tempos. Isso vai ser determinado pela fórmula de compasso. Então, o entendimento de fórmula de compasso é muito importante para que você resolva muitos problemas de leitura musical. Então, nós temos aqui mais uma vez o quadro, que é para vocês não esquecerem. Então, nossa figura de som, figura de silêncio, o nome de cada figura e o número de cada figura. Vocês percebam que eu não estou falando de nome de nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, estou tratando das figuras, ok? E esta coluna aqui é muito importante que a gente memorize, porque isso daqui faz parte da receita, faz parte da interpretação da fórmula de compasso. Esses números aqui é o que vão fazer a diferença no entendimento do valor das figuras, tá? Então vamos lá, agora vamos esmiuçar a fórmula de compasso que acontece no início do pentagrama. Então, o número de cima a gente pode chamar de numerador. O numerador é aquele que nos determina a quantidade de tempos. E agora, o número de baixo é o denominador, é o número da figura. Volta lá na tabela anterior. Vamos voltar lá na tabela anterior. Este número aqui das figuras é o que vai representar para nós qual é a unidade de tempo, quer dizer, qual figura vai valer um tempo. Então, é o nosso copo de medida, né? E qual o tamanho do recipiente que a gente vai usar como medida? Uma xícara, um copo, uma colher? Então, esse número de baixo justamente vai explicar para nós qual é o número da figura que vai valer um tempo. Então, se você entender o que vale um tempo, você vai saber que em um compasso de 4 tempos, cabe 4 dessa figura que vale um tempo, certo? O numerador, que é o número de cima, ó, numerador, números. Então, a gente pode pensar que se refere à quantidade. Então, fica até mais fácil. E o número de baixo, que é o denominador, ó, denominador de nome, é aquele que determina qual a figura que vai ser a nossa referência. É aquela que vai preencher um tempo. Então, isso daí vai resolver muito na interpretação. Então, de forma resumida, quantas figuras? 4. Qual figura número 4? E qual que é a figura número 4 aqui? É a semínima. Então, quer dizer que nesse compasso cabem 4 semínimas, e cada semínima preenchendo um tempo. Olha lá, vamos fazer uma outra interpretação. Então, eu tenho lá um compasso quaternário, 4 tempos.
o número de baixo representando a semínima, que vale um tempo. Olha lá, a semínima. Teremos em um compasso, olha só, no compasso todo, eles cabem 4 semínimas, tá bem explicadinho aqui. Compasso quaternário, 4 tempos. Lembra das janelas vazias lá? Então, nesse caso, eu consigo preencher as 4 janelinhas, os 4 retângulos, com 4 semínimas, que é a figura número 4. Tem uma informação muito importante que vocês vão ouvir isso em algum momento do estudo musical, que é a unidade de tempo e unidade de compasso. Unidade de tempo, gente, é a figura que vai preencher um tempo. Então, aqui no compasso quaternário, eu tenho a figura número 4 valendo um tempo, que é a semínima. Então, quer dizer que se eu dividir o compasso em 4 tempos, como é o real aqui, uma semínima, ela enche um tempo inteiro. Então, significa que ela é minha unidade de tempo. É a figura que vai preencher um tempo inteiro. Dessa forma, essa figura a gente conhece como unidade de tempo no compasso 4x4, a semínima, que é a figura que vai preencher um tempo todo, tá? Então, eu já resolvi a UT, unidade de tempo. Quando a gente vai falar de unidade de compasso, nós precisamos entender que esse compasso é formado por 4 semínimas, no caso, certo? Com cada semínima preenchendo um tempo. Se eu somar todo mundo, vamos para aquele quadro lá onde eu dividi o chocolate. Vamos colar o chocolate de novo. No caso aqui, quando eu pego e junto as 4 semínimas para virar uma única figura, qual que vai preencher o compasso inteiro, somando tudo? A semibreve. Então, a semibreve, ela preenche um compasso. Então, é minha unidade de compasso. Então, agora nós vamos juntar toda essa informação. Número de cima, 4 tempos, compasso quaternário. Número de baixo, valendo um tempo, a semínima. Minha unidade de tempo é semínima, que ela é a figura que preenche um tempo. Unidade de compasso é a semibreve, que é a figura única que consegue encher todo o compasso. Entenderam o que é unidade de tempo e unidade de compasso? Para saber mais, agora é uma curiosidade, tá, gente? No caso do compasso 4x4, nós podemos encontrar também a letra C, ao invés de aparecer o 4 e o 4 ali, a fórmula de compasso. Essa letra C, ela substitui aquela fórmula de compasso. A letra C, ela é derivada da palavra 4 em italiano, que começa com a letra C. Agora nós vamos aos exercícios. Eu vou fazer a explicação dos exercícios para que depois você faça e depois eu vou fazer um novo vídeo para a correção dos exercícios. O que nós temos aqui? Um exercício dividido em 5. Então, eu tenho a letra A, B, C, D e E. Então, nós entendemos que são 5 coisas para fazer aqui, certo? Então, vamos lá ao enunciado. Coloque as barras de compassos faltantes nos exercícios abaixo, incluindo a barra final. Então, quer dizer, se eu pegar a letra A, ele tem começo, meio e fim. O final é onde? Na barra final. A letra B começa de novo. Quando que começa? Começa com a fórmula de compasso, o meio é a divisão e depois o final, a barra final. Então, vou pegar aqui a letra A para a gente entender. Então, aqui nós temos a fórmula de compasso, 4x4. Então, significa que em cada compasso cabem 4 figuras número 4, que é a semínima. Então, eu tenho que pegar, contar 4 figuras e colocar uma barra, fechando um compasso. Depois, mais 4 figuras e colocar outra barra. Observando que as figuras que estão abaixo, do lado de baixo aqui, elas representam o pulso, cada tempo. Então, 1, 2, 3, 4. As figuras que estão em cima, elas preenchem esses pulsos. Então, na verdade, se nós fôssemos tocar isso daqui, se tivesse uma clave, um pentagrama, as notas que nós iremos tocar seriam as notas de cima, aquela semibreve, depois as duas mínimas. As de baixo são a referência da marcação do tempo. Então, a figura, vocês podem observar que a figura de cima está alinhada ao primeiro pulso. Depois eu conto mais 3, que somando vai dar 4, ali que eu vou fechar o compasso. Da mesma forma as demais. Então, vocês têm que contar de 4 em 4 pulsos para poder fazer a divisão do compasso.
pensando que cada pulso é preenchido por uma semínima. E lá no final, a barra final. Tá fácil, hein? Daqui a pouco eu já gravo um vídeo e mando para vocês a correção desses exercícios. Desta forma, pessoal, nós vamos treinando e entendendo o que é a fórmula de compasso. Porque se você souber entender, resolver, interpretar a fórmula de compasso, você já está com meio caminho andado. Por quê? Se você interpretar bem a fórmula de compasso, você vai entender o valor, quanto cabe em cada compasso, qual o ritmo daquela música. Então, isso daí já resolve muito dos seus problemas. Eu já não sei nem qual a porcentagem que eu coloquei nos problemas anteriores, mas então isso aqui vai ajudando a resolver muito da interpretação da leitura musical. Então, cada parte, é o que eu falo para vocês, cada parte que a gente aprende é um tijolinho. A gente vai somando para que a gente depois, quando conhecer toda a escrita musical, para que a gente possa fazer a construção musical, interpretar e poder executar com maestria, né? Então, toda a parte é importante. Por isso que eu fico falando, isso é importante, aquele outro é importante. Por quê? Realmente tudo é importante, porque uma coisa está atrelada à outra. E isso faz a composição no total, certo? Então, eu peço que vocês não deixem de acompanhar as aulas, porque é uma sequência de aprendizado. Então, para isso, logo eu já vou gravar mais aulas para que nós possamos dar continuidade ao aprendizado musical. Desta forma, é muito importante que você não perca nenhuma aula. Então, espero por vocês e vejo vocês em breve.